Olá, sou Levi DS, estamos iniciando mais um Ciência e Cotidiano. O tema do nosso programa de hoje será o pensamento crítico. Antes de nos aprofundarmos ao tema, vamos à frase do dia. A frase do dia foi constituída por um dos maiores pensadores da educação contemporânea, por Paulo Freire. Paulo Freire, enquanto refletia profundamente referente à importância da leitura, ele disse que a leitura de mundo antecede a leitura das palavras. Vamos agora fazer uma breve análise referente à frase de Paulo Freire e entender que antes mesmo do aluno codificar e descodificar os textos, as frases e as palavras, ele já consegue fazer uma leitura de mundo à sua volta, reconhecendo os símbolos à sua volta, os logotipos das empresas e as marcas. Ou seja, a leitura de mundo, as experiências que ele vive, as situações que ele vive, antecede a leitura das palavras, que é a codificação e a decodificação dos símbolos alfabéticos. Agora vamos ao tema do dia, que é o pensamento crítico. O que seria o pensamento crítico? O pensamento crítico ele é formado por três vertentes: a arte de duvidar, a arte de questionar e a arte de determinar. Agora eu vou fazer um resumo referente ao pensamento crítico. O pensamento crítico é uma reflexão profunda do mundo à nossa volta. É quando o pensamento, alguns filósofos dizem, quando o pensamento anda em volta de si mesmo. Ou seja, você pega uma situação e faz uma visão multifocal referente a essa situação. A nossa base teórica do pensamento crítico será mesmo Paulo Freire. Paulo Freire, em uma das suas maiores obras, A Pedagogia do Oprimido, ele utiliza o pensamento crítico para desmembrar a sociedade contemporânea dos países emergentes e dos países da América Latina. Ou seja, o que seria a pedagogia contemporânea, a pedagogia do mundo capitalismo? Ele diz que o mundo capitalista, que as sociedades capitalistas, elas introduzem suas políticas na sua própria educação, na sua própria pedagogia. E a pedagogia, por esta vez, reproduz isso dentro do ensino. Ou seja, se uma classe que sempre domina um certo tipo de governo, ela faz sua ideologia escorrer para dentro do próprio ensino. Por isso ele escreveu A Pedagogia do Oprimido, que a classe dominante oprime a classe desfavorecida, ao oprimido, e o oprimido muitas vezes não tem acesso a esse conhecimento, que se torna elitista, que ele serve só para formar a sua própria base de elite. E o oprimido, por desta vez, ele fica excluído da sociedade elitista. Então, o que fazer, como fazer, o que vai fazer com esse que está excluído? Com o próprio oprimido. Então, Paulo Freire desenvolveu a pedagogia do oprimido, dizendo que o próprio oprimido pode desenvolver a sua própria pedagogia e se libertar dessa situação dominadora, dessa lástima situação. Agora, como utilizar o pensamento crítico em nosso cotidiano? Você pode utilizar o pensamento crítico para poder entender o mercado de trabalho. Por que o mercado de trabalho tem altos cargos, baixos cargos? O que seria o salário mínimo? Por que não existe um salário máximo? Se você recebe o salário mínimo, quem fica com o salário máximo? Quem fica com o salário menor? Então você utiliza a arte de duvidar, de questionar. Você duvida o mercado, você questiona o mercado de trabalho e você determina a sua opinião. Se você é a favor ou contra essa situação. Você pode utilizar o pensamento crítico também dentro da sua escola. Por que algumas escolas elas conseguem formar alunos que vão diretamente para universidades e outras escolas formam alunos que não conseguem mal passar no vestibular? Esses alunos que mal conseguem passar no vestibular acabam indo para as empresas, para as indústrias, que os filhos dos que vão para as universidades, os pais deles são os donos dessas indústrias. Então você começa a desmembrar o mercado de trabalho e utilizar o pensamento crítico para poder entender a sociedade contemporânea que você vive, certo? Então estamos encerrando o programa por aqui e até a próxima!